O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque viu os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão, estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram os 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus havia realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste domingo, o ano litúrgico interrompe as leituras do Evangelho de São Marcos e iniciaremos a leitura do Evangelho de São João por 5 semanas. Nós leremos o maior capítulo do Evangelho de São João, o capítulo 6, composto por 71 versículos, maior capítulo da sua literatura, porque o tema da Eucaristia é também o tema central do ano litúrgico. E o tempo comum, o tempo da grande catequese de Jesus, é marcada, portanto, pela centralidade do mistério da Eucaristia. E como São João Evangelista reporta, ensina, esclarece, traduz para nós o significado profundo e correto da Eucaristia. Ele inicia recompondo toda a cena do Êxodo, para ajudar-nos a entender logo que a Eucaristia foi prefigurada, profetizada no Antigo Testamento. Então temos na moldura desta leitura
Jesus que atravessa o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíade, e vai para o outro lado, e a multidão segue. É a mesma cena do Êxodo, que Moisés, acompanhado pelo povo, atravessa o mar vermelho, da terra de servidão para a terra da liberdade. Para celebrarmos o pão da vida, nós precisamos celebrar a libertação da enfermidade e das fomes humanas desta vida, que não é somente o pão. Jesus, portanto, nos leva ao êxodo definitivo, que é o êxodo do coração, o êxodo da alma para a eternidade. O monte também simboliza, como no passado, no episódio relacionado a Moisés, que o que acontecerá tem origem divina, nada aqui é humano. Nós estamos na área horizontalizada dos campos, dos prados, no monte. Não estamos nas mediações humanas baixas, nas reticências, nas especulações, nas análises, nas interpretações, aqui embaixo, na planície, mas no monte, onde Deus manifesta o seu poder através do amor, simbolizado pelo nutrimento que eleva a dignidade humana. Então, com essa premissa, nós estamos diante agora da grande pergunta que Jesus faz ao seu discípulo Filipe para provocar a sua consciência e também a nossa. Onde vamos comprar? Filipe cai na pegadinha de Jesus, relacionado, portanto, à prática do mercado, que no fim é sempre um conflito de interesses e concorrências, o que simboliza o mundo antigo. O êxodo de Jesus é para entrarmos e assumirmos a proposta do mundo novo que Ele nos trouxe. Portanto, a seguir, uma outra questão é colocada ingenuamente por outro discípulo. André, tem aqui um menino com pão de cevada. O pão de cevada, naquele contexto cultural, era um pão de baixa qualidade. Não era feito com trigos puros da primeira colheita, da primeira gestação, para dizer que, de fato, era algo quase que não deveria satisfazer ninguém, não tinha tanto sabor, mas aquela multidão só tinha aquele menino. A grande leitura, portanto, da multiplicação dos pães não se encontra no fato de uma operação mágica, mediática, taumatúrgica, fenomenal de Jesus, que tira do cesto, como um mago, tantos pães para saciar muitas pessoas. O processo é outro, é uma catequese muito séria, um sinal muito profundo que é dado aqui. O milagre vem exatamente da doação de cada um, a começar pelos mais pequeninos, que doam aquilo que têm. Este é o milagre da multiplicação dos pães. Não é nada acima da nossa irracionalidade, mas dentro da nossa racionalidade. Fazer aquilo que é possível fazer com o que você contém e possui. Oferecer. Daí em diante, esse menino, ele é tratado pelos estudiosos como um símbolo, porque o menino, exatamente uma longa caminhada como esta, como nos tempos de hoje, deveria ter sido o primeiro a comer tudo, as provisões, não é? Ele não era anoréxico também, provavelmente. Então ele é um símbolo, ele é portador de uma grande mensagem. E no texto original, ele vem com a palavra paradimoi, paradonai, que quer dizer aquele servente de bodega que recebe ordens de todo mundo, o auxiliar de serviços gerais, do campo, da fazenda, dos palácios,
aquele que todo mundo manda. Menino, não em sentido técnico, mas em sentido aqui, portanto, espiritual e simbólico. É o último lugar. A ideia do servo de Jesus, os últimos. Ser o último é aquele que serve. É em paralelo também com o que Jesus diz: se o vosso coração não tornasse como aquele de criança, não entrareis no reino dos céus. Então o poder de Deus, ele entra no mundo através dos pequeninos, onde não há ostentação, manipulação, ideologias, violência, pretensões, concorrências, mas em um simples servente, em um simples menino, em um vulnerável. É por ali que passa o caminho da vida. Recordem, por favor, a gruta de Belém, diante do Império Romano. Não é através do Império Romano que passa a vida. Opressor, colonizador e assassino, mas na fragilidade da beleza, da ternura, da pureza de um menino recém-nascido em uma gruta lá em Belém. Por aqui que passa a vida. Deus se encontra aqui. Lá você não encontra lá. Além disso, seguindo o texto, a partir dessa mediação que representa esse menino, com a graça de Deus, Jesus pede para as pessoas se sentar. Nós temos também aqui uma limitação na tradução. No original não está escrito sentar-se, mas recostar-se. O costume da época dos gregos e romanos, que também invadiu o mundo da Palestina nobre, era que as pessoas poderosas ou livres, elas se banqueteavam deitadas. Recorde algumas cenas no passado do mundo grego, os banquetes de Fédon, por exemplo, a República de Platão. Tantos cenários foram pintados a esse respeito, esdraiados, deitados, apoiados sobre o cotovelo, por exemplo. Não que Jesus queira agora aqui ocupar com a sua mensagem este lugar. Não. É a visão do evangelista que quer dizer o seguinte: eles estão agora não nos palácios, mas nas relvas. E recostado é símbolo de dignidade, de liberdade. E aqui está subentendido o Salmo 22 e o 73. O Senhor é meu pastor, nada me pode faltar. O pão do céu, em verdes pastagens, me faz repousar. É esse texto que está escrito aqui nas entrelinhas de São João Evangelista. E esse prados verdes, essa relva verde, ela também reconstrói a nostalgia, a memória do paraíso, o lugar da festa, da abundância, da fartura, onde a fome da saúde, água, do meio ambiente, a fome da proteção contra a violência, a fome de justiça, não existe. É o que representa o pão da vida. Neste momento, São João Evangelista, ele ensina que naquele lugar, que em suas expressões significava também o templo de Jerusalém, agora naquele lugar é onde Jesus está, que é um novo templo. No templo de Jerusalém, os homens ofereciam a Deus suas ofertas. Neste lugar, neste novo templo, onde está Jesus, é Deus que oferece aos homens o seu pão, a sua oferta, a sua graça, a sua vida, a sua bênção. Não é necessária a purificação das mãos, a ruptura com o legalismo. Se o legalismo está acima do amor, não vem de Deus, porque este alimento que lhe purificará, não as prescrições. Por fim, há um momento crucial em que o evangelista chama, no original, esses homens sentados de antropos, simplesmente homens, e num segundo momento chama de andres, que quer dizer
homens livres, homens amadurecidos. Aqui se traduziu pessoas, e depois retorna a expressão antropos, homens no final. Quando decidiram fazer Jesus um rei, aparece a expressão que eles permaneceram no mesmo lugar. Antropos, homens. Um rei e um profeta para impor a lei. Jesus se retirou. Não é esta a mensagem. Os homens querem leis, querem um rei, querem ser comandados, querem ser submissos, querem ser escravizados, condicionados, manipulados. Não querem pensar, usar a inteligência. Eu estou proclamando o pão da vida, a liberdade humana, a plena liberdade humana. Não precisa de um legalista, de um rei. Você está livre do peso da lei, das prescrições. É Deus que desce e vem ao seu encontro para lhe oferecer a vida através desse pão e a vida eterna. Como entramos nesta vida sem nada, a deixaremos sem nada. Querendo fazer o rei, Jesus, portanto, se retira para o monte e sozinho. Este sinal é para ajudar-nos a compreender o mistério da Eucaristia. A Eucaristia é para nos fazer pessoas livres. Sentar-se na relva é sinal de inclusão radical. Ninguém está do lado de fora deste campo. E ninguém também é negado a se aproximar da graça, da vida que contém, que comunica e transmite este pão. Não é só um pão como fato material, físico, mas é o pão espiritual, é o pão da graça, é o pão da liberdade humana, da dignidade humana, da plenitude humana. É o pão de todos. É dessa forma que a partir desse domingo iremos gradualmente refletir sobre o mistério da Eucaristia. Amém. Creio em Deus.